A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, olha que interessante, ela propôs ao STF um acordo de não persecução penal, tá? Ou seja, um acordo para não ser processado o deputado André Janones, investigado por liderar um esquema de rachadolas em seu gabinete. Esse tipo de acordo permite que o acusado não seja julgado por algum crime desde que ele confesse a prática do delito e cumpra as condições estabelecidas pela Justiça, como pagamento de multa ou prestação de serviços. A Polícia Federal indiciou Janones em junho, afirmando que o parlamentar é, aspas, o eixo central em torno do qual toda engrenagem criminosa gira, fecho aspas. Aí a mesma PGR não tá nem aí para Débora, Isso. que tem 2 crianças, que pegou um batom, escreveu na estátua a frase de um ministro. Aí ela é altamente perigosa e o eixo da corrupção, segundo o relatório da Polícia Federal, confessa aí, paga uma multa e vai para casa, bonitinho. E fica por isso mesmo. Olha, eu tenho algumas perguntas a respeito do caso do Gilmar Mendes, né? Junto com o José Dirceu. Primeiro que o José Dirceu, ele recebeu uma espécie de perdão ali da Dilma, né? Já que ela assinou lá o decreto que limpava a barra dele. Aí eu faço a comparação Não é para ele. Vamos lá. O indulto é genérico. Isso. Ela põe lá critérios. Se você bingar, contemplou. E olha que engraçado, o indulto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, exato, a graça, que era uma coisa nominal, não tem como retirar porque é pessoal. Exatamente. E ela foi retirada numa canetada porque o judiciário decidiu. Então já é uma corrupção do judiciário. Corrupção no sentido de que você não está cumprindo a lei, você corrompeu a ideia que rege aquela instituição. Que aqui, hoje em dia, a gente tem que sair explicando cada conceito que a gente usa, né? Exatamente. Aí, tá bom, essa é a minha primeira pergunta. Por que no caso do José Dirceu é mantido, no caso do Daniel Silveira não é mantido? Não consigo entender. Segundo ponto, José Dirceu, há uns 2, 3 meses, falou que ele vai voltar ao Congresso, que ele quer voltar ao Congresso, deu puxão de orelha, inclusive, na base dele da esquerda, disse que a esquerda tem que varrer a direita do Congresso, que isso está errado. Militante de longuíssima data, cria da USP, militante há muito tempo, José Dirceu. Não, ele é da PUC. Mas das ideias. Ele é aluno da PUC. Mas das ideias ele que é filho da PUC. Ele é filho da PUC, mas ele é militante das ideias que reverberavam principalmente na USP. Daquela galera ali do Florestan Fernandes e tal, que foi fazendo aquela linha da desgraça dentro da USP. Ele é cria de todas essas ideias há muito, muito tempo. E aí a minha pergunta é, se de fato houve, vamos considerar a hipótese da esquerda, se de fato houve parcialidade pelo Sérgio Moro em relação aos processos políticos que foram julgados. Aí você faz a segunda pergunta, a materialidade do crime, porque eles não devolveram uma série de dinheiros aos cofres públicos? Então, esse dinheiro era de onde? Se ele devolveu, não era? Então voltou para cá? Como é que funciona? É por isso que eu falei aqui. É por isso que a ação civil é independente da penal. Pois é. Porque você não pode, tem a prescrição, etc., é o inferno. Se houve nulidade e prescreveu, não dá para você prender. Mas existe a possibilidade de você pedir a indenização civil. Entendeu? Exato. Por isso que a esfera civil é independente da penal. E não faz o menor sentido. Só para vocês terem ideia da bagunça que eles fazem. Não é só uma questão de desrespeitar, mas é uma questão da bagunça que é feita e como é que isso vai ser corrigido ao longo do tempo. Porque uma hora isso vai estourar e não vai mais se aguentar. O problema é que antes de estourar a coisa piora muito e todo mundo pena muito, perece muito até que a coisa comece a melhorar de novo. Aí a gente parte pro André Janones e a gente conclui aquilo que é óbvio que a gente vem dizendo aqui há muito tempo e quem está minimamente ligado no cenário político sabe. Não existe justiça no Brasil, eles não estão preocupados com nada. O caso da Débora, para mim, é bastante emblemático porque ele demonstra bem o instinto de vingança que tem o nosso judiciário, porque ela disse uma frase mencionando a frase dita pelo ministro do STF, ela está sendo punida. Entende? Não é uma punição pelo crime, é uma punição por ter sido irônica com o ministro. E aí você demonstra que não existe justiça, você pode fazer a rachadinha. O André Janones não é perseguido pela imprensa, o André Janones, ele tem acesso às redes sociais dele tranquilas e ele tem um discurso extremamente agressivo e bélico
tem acesso a todas as redes sociais dele. Por quê? Porque o problema não é o que se fala, o problema não é o que se faz. O problema é quem está fazendo. Quais são as ideias que você parte como premissa? E aí a justiça vai agir de um determinado modo. Ela pode te vingar. Só para fechar meu comentário, o Lula disse que voltaria ao poder para se vingar, para ferrar todos aqueles da Lava Jato. Isso está acontecendo na prática. E o ex-presidente peruano, só para vocês verem a diferença de ideias em termos de justiça, o ex-presidente peruano Alejandro Toledo, ele foi condenado a 20 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, uma série de coisas. Dentre os crimes estava o recebimento de 35 milhões de dólares pela Odebrecht, por isso ele foi condenado. Aqui no Brasil, todos estão sendo soltos, a justiça está passando a mão na cabeça e, se duvidar, a gente ainda tem que pagar a indenização.